Existe um fenômeno muito interessante que acontece com o povo que costuma morar fora do seu país, né? Que geralmente é o saudosismo, né? Com a sua nação, né? Bom, eu pessoalmente eu não tenho muito esse feeling, né? Mas tem gente que realmente tem mais apego a, por exemplo, a família. Eu acho que deve ser o número um, né? Amigos. Recentemente teve um amigo meu aqui aqui no Japão, que ele é da Tailândia, né? E aí ele falou pra mim que ele ia voltar pra Tailândia e tudo mais. Mas não porque, tipo, as condições forçavam ele a ter que voltar, tá ligado? E sim porque ele falou que ele se sentia muito sozinho aqui, né? Que lá na Tailândia ele tem mais amigos, convive mais com as pessoas, né? Que aqui no Japão geralmente quase todo mundo é muito ocupado, entendeu? E de fato as pessoas são realmente bem ocupadas aqui, né? Tem gente que fala que é bem difícil fazer amizades aqui no Japão, né? E que por vezes as pessoas se sentem muito sós, né? Principalmente assim, até os próprios japoneses que, pô, falam a própria língua deles, né? Conhecem um monte de outros japoneses. É muito mais fácil, teoricamente, para eles de fazerem amizades, mas mesmo assim, os próprios japoneses, às vezes, eles... Não vou dizer a palavra sofrer, mas eles meio que passam, né? Pela situação de não ter, né? Muitas companhias, muitas amizades, então... Eles costumam ter uma vida meio solitária, né? Tanto que é bem curioso que em restaurantes, né? Existem muitos lugares assim que é pra uma só pessoa, sabe? Pra uma pessoa só sentar. Aí a pessoa fala, ah não, mas isso é bem normal, tá? No Brasil tem isso. Mas cara, tem lugar de karaokê. Karaokê, velho. Que é pra uma pessoa só sentar, entendeu? Uma cabinezinha. Então tem muita coisa assim que é pra uma pessoa só, entendeu? E tem muita gente que faz, né, muito rolê assim, sozinho mesmo, entendeu? E a vida dela é meio sozinha mesmo, entendeu? E muita gente, talvez, né, sofra ou não com a solidão, né? Eu não sei, porque o fato de você estar sozinho não significa necessariamente que você está sofrendo, entendeu? Talvez sim, talvez não, né, velho? Depende de cada pessoa. Mas aí acontece muito esse fenômeno aí de muitos brasileiros que eles sofrem, né, de saudades da família, né, dos amigos, né, e acabam querendo, né, meio que voltar assim pro Brasil na expectativa de que ao voltar aquela sensação de solidão ela vai cessar, né? Mas às vezes isso é uma ilusão, né, cara? Porque às vezes a gente tem uma perspectiva tão diferente assim do nosso passado, sabe? Porque muita coisa do passado que às vezes era até ruim, sabe? A gente acaba dando um novo significado, né? Ressignificando o passado. E aí a gente meio que começa a delirar às vezes, né? Achando não, que no Brasil eu era mais feliz, que no Brasil tudo é maravilhoso, e etc. E aí a pessoa começa a ter esses feelings. Existe um estudo, né, da psicologia a respeito disso, né? De que mostra um exemplo de como uma viagem, né? Uma viagem que você fez pra algum lugar, mas aconteceu tanta coisa, sabe, que te deixou meio decepcionado. Sei lá, o voo atrasou, não tinha ônibus, você teve que gastar dinheiro com táxi. O lugar que você ia almoçar tava lotado e não deu pra você almoçar lá, você teve que almoçar em outro lugar. O passeio que você queria fazer já tava com todos os tickets, né? Passagens esgotadas. E mesmo assim você pega e ressignifica lá no futuro e fala assim, pô, mas foi tão legal, sabe? E não necessariamente foi legal de fato. Às vezes você ficou muito irritado durante a viagem inteira, mas às vezes você pegou lá no futuro e ressignificou o seu passado.
sabe? Então, isso é um processo que existe um nome pra isso, mas eu não sei o nome exatamente, mas foi estudado isso, né? De que a gente ressignifica muito o nosso passado e às vezes tenta olhar ele de uma forma positiva, entendeu? Tipo, não é querendo ser pessimista, não, mas às vezes a gente tem esse processo, inclusive com outras pessoas, assim, da nossa própria família, com nossos próprios amigos, né? Às vezes você, só se irritava, assim, né, com seu irmão, com seus pais, com sei lá quem, mano. E com seus amigos também, que às vezes nem eram tão legais assim, sabe? Mas aí você começa dando uma ressignificada do passado e começa a pensar de que, tipo, não, lá no Brasil era maravilhoso, tá ligado? E aí tem muita gente que começa a cair nessa própria falácia, sabe? Nessa própria ilusão da ressignificação, que de certa forma é um processo natural. E aí a pessoa pega e volta, né? Ela fala assim, não, eu vou me mudar pro Brasil, vou voltar pro Brasil, e é isso aí, velho. Lá é melhor, muito melhor, o Japão acabou, não tem mais nada aqui. E aí ela pega e volta na expectativa de que tudo vai ser muito maravilhoso, né? De que lá ela tem família, amigos, etc. E aí tem muita gente que comenta, né? Que na primeira semana, assim, o povo até te ver e tal, te dar uns abraços, te tratar bem. Mas na segunda semana já acabou, mano. Todo mundo volta pra sua rotina, entendeu? E vivendo a sua própria vida. E aí ninguém mais tá dando mais atenção pra você, sabe? Até porque isso é normal, né, velho? A gente não é... Ó os políticos aí, ó. Doido por um voto, meu parceiro. Tu é doido, né, mano? O parceiro... O político é igual no mundo inteiro, mano. Se eles pudessem, ele até beijava imigrante, assim, tá ligado? O bebê do imigrante dava um beijo, assim. Viagem, mano. Mas é isso, pô. Tem muita gente que volta, né, pro Brasil e acaba, de certa forma, se decepcionando com o fato de que, tipo, não era toda aquela coisa, né? E então, a gente tem muito esse negócio de ressignificar passados, né? Mas eu acredito que a gente, independentemente disso, tem que seguir mesmo a vontade que dá no coração, mano. Porque a vida só se vive uma vez. Já pensou você passar a vida inteira em um lugar que você não tá satisfeito, você não tá contente, e aí você fica vivendo a vida naquela expectativa de querer voltar pra um lugar como o Brasil, né? E cada ano que passa você continua prolongando a sua estadia num país estrangeiro, né, como aqui no Japão. E aquela vontade de querer voltar, aquela vontade insaciável. Eu acho que é melhor você saciar mesmo, sabe? Vai, volta e sacia. E se decepcionar, decepcionou. Ou se não, se encontrou o seu lugar, encontrou, entendeu? A gente só vai saber, só vai conseguir realmente descobrir se é possível ser feliz ou mudar a nossa própria realidade se a gente realmente se movimentar pra tomar um passo, né? Não tem aquela música que diz assim, que é só quem se arrisca merece viver o extraordinário, né? Então, realmente as pessoas têm que se arriscar mesmo. E às vezes arriscar tem essa parte do quebrar a cara também, mano, entendeu? Tipo assim, às vezes a gente tem equívocos, sabe? E é normal, velho, do ser humano cometer equívocos, entendeu? E eu super apoio, assim, o povo que tá aqui no Japão e tá cansado do Japão e quer voltar pro Brasil, entendeu? Ou que tá em um outro país e quer voltar pro Brasil, acreditando, sei lá, por algum motivo de que o Brasil é uma maravilha, de que é o melhor país do mundo. E não que eu não ache isso, tá? Eu gosto do Brasil, acho muito incrível o nosso país, né? Porém eu sei, ainda me lembro, né? Ainda tá muito fresco na memória as frustrações, né? Os problemas do nosso país, entendeu? Eu tô aqui
há quase um ano, né? Esse mês de fevereiro vai fazer um ano. Então ainda tá muito fresco na memória, né? O que o Brasil era na minha perspectiva, na minha visão, né? Então talvez, quem sabe, daqui mais um ano ou 2 anos eu comece a ressignificar e a iludir a minha mente com falácias de que o Brasil é extremamente maravilhoso, de que é o melhor país do mundo, entendeu? Mas assim, não é uma crítica a ninguém não, cara. Tipo, esse tipo de processo acontece mesmo. E eu torço para que o Brasil de fato seja o melhor país do mundo, né? Tem muita gente que vive, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. E eu sempre falo assim para as pessoas, eu acho que o Rio de Janeiro, ele tem o céu e ele tem o inferno no mesmo lugar, entendeu? E aí, por exemplo, né, tem pessoas que vivem assim num morro, assim, em lugares nobres, com uma vista maravilhosa assim pro mar, sabe? O cara sai assim, abre a janela do quarto e tem aquela vista pro mar incrível. Aí desce do apartamento e toma aquela água de coco. Aí mais tarde tem aquela caipirinhazinha. Aí ele aproveita e entra na água, toma um banho e tudo mais, tá ligado? Mas por outro lado tem o cara que mora na favela, mano, que tá ralando, mano, tá apanhando, entendeu? Tá com as costas todas doendo depois de carregar um monte de cimento na costa, tá ligado? Tá cheio de dívida, o cara trabalha pra caramba e não consegue nem manter as contas, entendeu? E aí fica vendo outras pessoas cometendo um monte de crime, um monte de coisa errada e se dando bem, entendeu? Mano, é complicado, mano. É complicado, velho. O Brasil é complicado. E o Rio de Janeiro tem isso, né, meu? Ele é a maior representação do que o Brasil, mano. É o céu e o inferno, mano. Entendeu? Bom, eu nem sei porque eu fiz esse desabafo aqui, não. Mas é isso, eu acho que é porque, na verdade, você realmente pode encontrar o céu, velho, no Brasil, entendeu, velho? O céu existe lá também, velho. Entendeu? E eu espero que todos encontrem o céu, mano. Tô torcendo pra isso, né, mano? E que as coisas melhorem pra todo mundo no Brasil, mano. Porque, né, já basta todo esse sofrimento que a gente tá carregando há séculos no Brasil, né, mano? Desde o Nordeste ali, que tem aquela seca terrível, né? Que já ceifou a vida de muitos, né? Já trouxe muito sofrimento, né? Desde até o Rio de Janeiro, com aqueles crimes, como balas perdidas, né? Aqueles 3 médicos que estavam simplesmente tomando uma cervejinha na beira num bar assim, na beira da rua, e foram assassinados, né, meu? Assim, levaram um tiro, assim, meu Deus do céu, velho. É cada coisa absurda que acontece no Brasil, né, meu? Espero que esse sofrimento acabe, né, mano? E aí, quem sabe um dia voltar pra lá e viver no céu também, né, meu? É isso aí, velho. Eu espero que o desabafo não tenha sido muito intenso, seja algo que dê pra digerir aí, beleza? Um abraço, tchau, tchau, mano.